Eu quero ler Salmo 55, versículo 17, que fala assim: De tarde e de manhã e ao meio-dia orarei e clamarei, e ele ouvirá a minha voz. Palavra, irmãos, nós vimos que era uma oração de Davi se queixando a Deus a malícia dos inimigos dele, a perseguição dos inimigos, e aqui ele persevera em oração, ele nos dá um exemplo de perseverança, lançando sobre a carga ali, sobre Deus, sobre Jesus. Aqui ele lança sua carga sobre o Senhor. E aqui ele ora ao Senhor, pedindo para que o Senhor ouça a oração dele. Ele pede, suplica a Deus para que Deus não se esconda dele. E ele pede: Senhor, atende-me, ouve-me. Aqui ele está se lamentando diante do Senhor e clamando ao Senhor para que o Senhor repreenda aqueles inimigos, aquelas opressões dos ímpios. E aqui nós vemos que ele fala que aqueles inimigos estão perseguindo ele com bastante furor, está aborrecendo ele. E ele fala para o Senhor que o coração dele está dolorido e que ele está como se tivesse com terror de morte sobre ele, como se tivesse caindo sobre ele. E ele fala que é o temor e o tremor que veio sobre ele. E ele fala: Senhor, estou horrorizado, o horror me cobriu. E ele fala: quem dera se eu tivesse asas. Ele fala que deseja voar para poder ter descanso. E ele continua dizendo, falando que se ele conseguisse fugir, ele fugiria. Se ele conseguisse passar a noite, pernoitar a noite no deserto, ele fugiria. E ele pede ao Senhor escape aqui no versículo 8. E ele pede: Senhor, apressa-me. Apressar-me-ia em escapar da fúria do vento e da tempestade. Então, irmãos, nós vemos aqui que Davi ele está bastante entristecido, está bastante angustiado, e ele está com medo, e ele está aflito, e ele pede ao Senhor para que o Senhor retire dele todo esse sentimento, e ele pede para que o Senhor esconde ele. E ele fala: ouve-me, Senhor, ouve as minhas súplicas, atende-me, me socorre. Esse é um grito de socorro do salmista Davi, porque ele fala que se ele tivesse asas, ele fugiria. Se ele tivesse asas como a de pomba, ele voaria. E ele fala que ele ia se apressar em escapar de toda a fúria do vento, de toda a fúria da tempestade. E ele fala que a violência, ele tem visto a violência, as contendas na cidade. E ele fala também que ao redor dela, nos seus muros, há iniquidade, há malícia. Ele fala que há maldade, há astúcia, há engano nas ruas. E ele fala que eram os inimigos dele que afrontavam ele. E ele fala que não era, na verdade, que os inimigos dele que afrontavam ele, porque senão ele teria suportado. Mas ele fala que quem estava contra ele era um homem que era igualmente ele, era íntimo, era amigo. Ele fala que eles andavam juntos, e ele fala que eles iam juntamente para a casa do Senhor. Então, nós vimos aqui, irmãos, através dessa palavra, ele fala o tamanho da maldade, da perseguição, e ele invoca a Deus pedindo ao Senhor para que salva ele. De dia e de tarde ele fala que de manhã ele oraria, ele clamaria e ele ouviria a voz. E ele fala que o Senhor ouvirá a minha voz, porque me livrou em paz a minha alma da guerra que me envolvia, pois era muito grande contra mim.
Quantas vezes, irmãos, nós oramos ao Senhor por coisas pequenas, por coisas simples, por coisas que insignificantes diante do Senhor. Talvez o Senhor até muitas das vezes ri de nós mesmos, porque para Ele é tão pequeno, é tão simples, mas para nós vemos como coisa grande, como coisa insuportável diante dele. Mas aqui Davi, ele estava orando ao Senhor e suplicando ao Senhor por uma coisa justa, por uma coisa que realmente era muito grande, era o terror de morte que ele sentia. E ele fala que ele tremia e ele tinha temor porque era horrível. Eu imagino essa dor de Davi, porque ele fala que não era os inimigos dele que perseguia, senão ele teria suportado. Era pessoas que eram amigo dele, andava do lado dele, era íntimo dele, e praticamente eles andavam junto para a casa do Senhor. Então, tem coisas, irmãos, tem pessoas que nos perseguem andando do nosso lado, tem pessoas que se levantam contra nós, que é íntimo de nós, como aqui Davi, o salmista Davi fala. E ele pede ao Senhor, salva-me, Senhor. E ele aqui no final, ele fala que se o Senhor, se ele invocar o nome do Senhor, o Senhor salvará ele. E que de tarde, de manhã e meia-noite, meio-dia, orarei e clamarei e ele me ouvirá a minha voz. Então ele tinha certeza que bastava ele clamar, bastava ele invocar o nome do Senhor. Se nós estamos passando por tempestades aqui, como Davi fala, de perseguição, de iniquidade, de malícia, seja lá o que for, que tipo de maldade, que tipo de astúcia, de engano que o inimigo tem se levantado. Mas nós temos a certeza, como o salmista Davi tinha, que era só ele clamar, ele invocar o nome do Senhor, que o Senhor salvaria ele. Ele fala aqui que o Senhor livra ele, dá ele paz. De todas essas guerras que se movia contra ele, ele fala que o Senhor livrou ele e deu ele paz. Então o Senhor, ele nos livra e nos dá paz todas as vezes que se levanta uma guerra contra nós, todas as vezes que nós estamos angustiados, todas as vezes que nós estamos aflitos, independente da situação, porque o Deus que nós tememos, ele é grande, ele é poderoso e ele nos traz essa paz. Ele que nos tira todos esses aborrecimentos, todas essas angústias, todas essas opressão do inimigo. Muitas das vezes nós estamos terrorizados, como o salmista Davi fala. Muitas das vezes nós nos encontramos sentindo medo, sentindo aflito, como o salmista Davi. E ele deseja ter asas como as de pombas, para poder haver descanso. Muitas das vezes nós estamos clamando, muitas das vezes pedindo socorro, mas querendo socorro de pessoas erradas, confiando em pessoas, confiando em alguém que esteja do nosso lado, confiando em amigos. Mas o salmista Davi nos dá um exemplo aqui nessa palavra, que nós devemos pedir socorro a Deus. Ele se queixa da malícia aqui, da perseguição dos inimigos perante ao Senhor. Porque ele fala aqui e persevera em oração aqui, ele lança ali todas as suas cargas sobre o Senhor. É a mesma forma nós devemos clamar e buscar por socorro na presença de Deus. Porque muitas das vezes, se nós buscamos outras alternativas, nós nos frustramos. Muitas das vezes, se nós buscamos socorro do homem, de pessoas, de coisas, nós nos frustramos. Mas ele fala aqui, nos dá uma grande, ele nos dá uma esperança muito grande aqui através dessa palavra. Porque aqui no Salmo 55, verso 16, ele invoca a Deus. Olha o exemplo maravilhoso de Davi. Ele invoca ao Senhor e ele fala que o Senhor a salvará. O Senhor te salvará hoje, em nome de Jesus. Se você estiver passando uma prova, não há prova difícil que você não possa suportar. Não há dor difícil que você não possa suportar.
O Senhor, Ele vai te salvar como Ele salvou o salmista Davi. Mas não esqueça também de, depois de receber a tua bênção, depois de receber a paz, receber o alívio do Senhor, agradecer a Ele, como o salmista Davi dizia, de tarde, de manhã e meio-dia orarei. Então começa a orar, começa a clamar que você vai ouvir a voz do Senhor e o Senhor vai ouvir a tua voz e o Senhor vai te livrar e vai te trazer paz. Não importa a guerra que você esteja passando, o Senhor se moverá diante dessa situação para te socorrer. Deus, Ele vai te ouvir. Independente da aflição que você esteja passando, o Senhor vai te ouvir. O Senhor, Ele é poderoso para nos salvar. E aqui o salmista Davi, ele fala que o Senhor Deus era somente Ele. Ele fala que pode salvar ele dos homens sanguinários, dos homens de sangue, de fraudes, de homens ignorantes, de homens que perseguem, de inimigos, de qualquer tipo, irmãos, de levantes que se levantar. O Senhor, Ele vai enviar anjos para poder guerrear a teu favor, anjos com armas, com espadas de fogo, para poder guerrear ao teu favor. Porque o Senhor, Ele tem misericórdia de nós. Deus, Ele nos socorre de todo tipo de levante, de todo tipo de opressão. Ele peleja por nós todos os dias. Ele deseja, irmãos, nos salvar, nos livrar. Porque Ele é Deus. Ele é poderoso. Então nós devemos temer a Ele, confiar nele, entregando para Ele, louvar a Ele. Porque nossa confiança deve estar no Senhor, é Ele que nós devemos temer. Nossos pensamentos têm que estar ligados no Senhor, o nosso esconderijo tem que ser o Senhor. Porque é o Senhor que guarda os nossos passos, é o Senhor que nos livra. Em nome de Jesus. Eu quero ler também em Salmo 40. Quero ler aqui em Salmo 40 que fala: esperei com paciência no Senhor. Ele inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, e pôs os meus pés sobre uma rocha. Firmou os meus passos e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. E aqui fala: bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não respeita os soberbos, nem os que se desviam para a mentira. Muitos são, Senhor, meu Deus, as maravilhas que tem operado para conosco, os teus pensamentos não se pode contar diante de ti. E quisera anunciá-los e manifestá-los, mas são mais do que podem contar. Aqui eu creio que pode ser uma resposta de Deus, porque Deus, Ele nos ouve. Ele ouve com paciência. Ele ouve aquela pessoa que espera no Senhor com paciência, que obedece à palavra dEle. Porque Ele fala que a obediência é melhor do que o sacrifício. O salmista Davi nos fala essa palavra. E o salmista Davi, ele faz essa oração a Deus para que o Senhor livre ele dos males. E aqui o salmista Davi fala: esperei com paciência no Senhor e Ele inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Nós vemos aqui várias orações do salmista Davi nos Salmos. Nós vemos várias orações, vários clamores do salmista Davi. E ele nos dá essa certeza que o Senhor tirou ele do charco de lodo, que o Senhor ouviu, inclinou e ouviu o seu clamor. E fala que o Senhor tirou ele de um charco de lodo. Olha, irmãos, de onde o Senhor tem nos tirado. Você sabe de onde o Senhor te tirou. Eu sei de onde o Senhor me tirou. E o Senhor resgatou você, resgatou a minha vida. E Ele colocou sobre nós
Ele colocou os nossos pés sobre uma rocha, firmou os nossos passos. Olha que maravilha, que testemunho lindo que o Senhor fez na nossa vida. O Senhor nos libertou. O Senhor firmou os nossos pés na rocha que é Ele. Glória a Deus. Colocou nós em um caminho certo, que é o caminho da salvação. E Ele colocou nós, em cada um de nós, Ele colocou um cântico novo na nossa boca, um hino. E Ele fala, muitos verão e temerão e confiarão no Senhor, através do teu testemunho de vida, através do que o Senhor livrou você, através de onde o Senhor te tirou. Você abre a sua boca e testemunha o que o Senhor fez na tua vida, que através do teu testemunho, muitos irão temer, irão ver a mudança que o Senhor fez na tua vida e confiará no Senhor. Bem-aventurado o homem que no Senhor põe a sua confiança. Vamos colocar a nossa confiança somente no Senhor. Porque os soberbos, eles não confiam no Senhor. Ele sempre está desviando para a mentira. Ele sempre prefere acreditar na mentira, nas forças dos seus próprios braços. Mas nós confiamos no Senhor, porque o Senhor, Ele tem operado maravilhas para conosco. O Senhor tem pensamentos de paz, pensamentos maravilhosos, maiores que os nossos. E aqui Ele fala que nenhum desses pensamentos Ele pode contar diante de ti. E os teus pensamentos não se podem contar diante de ti. Ele fala que queria sim anunciar, manifestar esses pensamentos, mas são tão grandes que Ele não pode contar. Então, irmãos, é tão grande os planos de Deus, os pensamentos de Deus, a grandeza de Deus que nós não conseguimos expressar, mas nós podemos, em nome de Jesus, confiar nele, ter paciência nele, esperar nele, confiar nele, porque nós temos a certeza que ele é o nosso Senhor, o nosso Salvador. Em nome de Jesus, que essa palavra venha entrar no teu coração, venha transformar e venha colocar paz dentro do teu coração hoje. E você venha vencer essa situação em nome de Jesus.